Certo, pessoal. Então, vamos agora, nessa segunda parte, iniciar aqui pela traqueia. A traqueia ela vai ser classificada como um tubo cilíndrico, tá? Ou seja, cilindro. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Não sei se eu vou conseguir. Aqui não está dando. Mas, bem, depois eu mostro a imagem e fica mais claro. Tubo cilíndrico que começa a partir da cartilagem cricoide, né, que nós vimos aqui nas imagens anteriores aqui da laringe. Bem, vai ser formada por músculo liso, tá? Lembrando lá da citologia, lembrando lá da anatomia, o músculo liso ele vai ser um músculo que tem contrações involuntárias, inconscientes, e vai ter também uma capacidade lenta de contração. Tá? A gente vai ter uma série de chamados anéis cartilaginosos. Esses anéis, pessoal, eles não são igual aqueles anéis que a gente está acostumado a ver, né? Por exemplo, uma aliança de casamento. Né? Uma aliança de casamento, um anel de formatura, eles são totalmente fechados, né? É um círculo completo. Aqui, no caso dos anéis cartilaginosos da traqueia, eles vão ter uma forma parecida com a nossa letra C, tá? Ou seja, a letra C ela é arredondada, mas ela tem uma pequena abertura. Né? Essa abertura ela vai ficar voltada para a parte posterior da traqueia, para a parte de trás. Tá? Então, a parte anterior, a parte da frente, ela vai estar fechada, assim como as laterais, direita e esquerda. Esse órgão ele vai ter cerca de 11 centímetros, óbvio que isso vai variar de pessoa para pessoa, e vai estar localizado anteriormente em relação ao esôfago, né? Ou seja, como se o esôfago estivesse na parte de trás e a traqueia estivesse na parte da frente. Bem, esses anéis cartilaginosos que nós acabamos de falar, eles são muito importantes aqui para a traqueia, porque se não houvesse esses anéis, a gente teria o risco de contração e fechadura da traqueia, né? Lembrando, por que ocorreria esse risco de contração? Porque a traqueia tem músculo liso na sua constituição. E o músculo liso nós não temos como controlar conscientemente, voluntariamente. Né? E o que ocorreria aqui? A gente teria um impedimento da passagem de ar, ou seja, nem entraria oxigênio e nem sairia gás carbônico. Isso, em alguns momentos, levaria a gente até a morte. Né? Então, a parte interna dessa traqueia ela vai ser revestida por células chamadas células caliciformes, que também vão produzir muco. Tá? Só autorizar a entrada de uma pessoa aqui. Ok? Então, prosseguimos. Também contém cílios que se movimentam e empurram partículas como poeira em direção à faringe e à boca. Então, é por isso que, às vezes, a gente entra em contato com substâncias, com corpos estranhos, e a gente tosse, né? E acaba eliminando essas substâncias maléficas do nosso corpo, graças aqui à traqueia, graças aos cílios especificamente. O final da traqueia, a região inferior, a parte de baixo da traqueia, ela vai bifurcar, é como se ela se dividisse em dois brônquios principais. Vai ser uma região que nós vamos chamar de carina, com a letra C de casa. Então, gente, bem aqui, olha, temos aqui a traqueia, vindo lá de cima. Vou pegar uma outra imagem que nós temos bem aqui. Aqui, olha, a porção superior da traqueia, que entrou em contato lá com a cartilagem cricoide, e a traqueia, né, esse nosso tubo cilíndrico, né, aqui dá para desenhar para vocês o cilindro, né, para quem não lembra lá das aulas de matemática, mas o cilindro seria isso aqui, né, parecido com um canudinho, com uma mangueira, né, com um copo também, né. Então, a parte superior da traqueia, a parte de cima, e a parte de baixo, né, que vai aqui nessa região da carina se dividir nos brônquios do lado direito e do lado esquerdo, certo? Bem, pessoal, a gente vai ter os brônquios principais, que vão possuir epitélio, vão possuir tecido epitelial de revestimento ciliado, e vão possuir também anéis de cartilagem, assim como vimos lá na traqueia. O brônquio direito ele vai estar posicionado de forma mais vertical,
do que o brônquio esquerdo. Isso provavelmente ocorre porque a gente tem maior volume do coração ocupando o lado esquerdo do tórax. Temos uma imagem disso aqui. Então, o brônquio do lado direito, ele está um pouquinho mais em pé, né, mais vertical, e o brônquio do lado esquerdo, ele está um pouquinho mais inclinado, né, um pouquinho mais deitado. Após alguns centímetros, esses brônquios principais, que foram aqueles que saíram lá da nossa traqueia, eles vão se dividir e vão formar os chamados brônquios lobares. Tá? A gente tem 3 brônquios lobares do lado direito e 2 do lado esquerdo. Então, aqui, pessoal, olha, do lado direito, 1, 2, 3 brônquios lobares, que saíram lá do brônquio principal direito. Né? E no lado esquerdo temos 2 brônquios lobares, tá? 1 e 2, que saíram do brônquio principal esquerdo. Prosseguindo. Esses brônquios lobares, eles vão se dividir também em brônquios segmentares, que posteriormente eles também vão estar se dividindo, tá? Isso aqui é para vocês perceberem, pessoal, que os brônquios eles vão ter como se fosse uma estrutura de ramificação, como se fosse uma árvore com galhos. Né? Temos a região do tronco da árvore e a gente vai subindo, vamos tendo galhos cada vez mais estreitos, né? Então, nós temos, por exemplo, os brônquios principais, se dividem nos brônquios lobares, que são menores, que se dividem nos brônquios segmentares, que são ainda menores. Tá? E isso vai se dividindo muitas outras vezes. Tá? A gente vai ter aqui a chamada árvore brônquica, né? Porque fica esse aspecto justamente parecido com uma árvore, por conta da quantidade muito grande de ramificações. Tá? Então, olha, vindo desde os brônquios principais, né? Vindo da traqueia, e se dividindo em lobares, né? E sucessivamente, né? Estruturas cada vez de menor tamanho, de menor porte. Bem, conforme esses brônquios eles vão se dividindo, cada vez eles vão adquirindo características mais simples, tá? Mais básicas. Então, por exemplo, a espessura, a grossura da parede deles vai diminuindo de acordo com o tamanho, de acordo com o calibre dessa estrutura. Ou seja, um brônquio que é maior vai ter uma espessura maior. Um brônquio que é menor vai ter uma espessura menor, certo? Nós vamos ter aqui os chamados bronquíolos, tá? Que são as menores ramificações desses brônquios. Tá? São estruturas menores, mais simples, não vão possuir cartilagem, mas vão ser formadas por fibras musculares lisas, né? Lembrando novamente, fibra muscular lisa, capacidade de contração lenta e involuntária, inconsciente, né? Que conseguem regular a entrada e a saída do ar atmosférico. Então, entrada de um ar rico em oxigênio e saída de um ar rico em gás carbônico. Conforme os bronquíolos se ramificam, surgem os bronquíolos terminais, tá? Que vai ser justamente a última porção condutora do sistema, se a gente estivesse falando do ponto de vista da fisiologia. Tá? E aí iniciaria a zona respiratória também do ponto de vista da fisiologia. Mas nós estamos dando enfoque aqui para a anatomia do sistema respiratório, né? E não para a fisiologia. Então, né, os brônquios, mas as imagens que nós já mostramos anteriormente, a árvore brônquica. Bem, pessoal, vamos agora falar aqui rapidamente dos alvéolos, né? Alguém entrou agora e perguntou o tema. O tema de hoje é sistema respiratório. Né? Então, alvéolos, tá? Gente, só lembrando, para quem entrou agora, só um minutinho, vou só interromper aqui o microfone. Só lembrando para quem entrou agora que como essa aula está sendo gravada para ser disponibilizada no YouTube, a gente vai dar prosseguimento a ela, tá? Aí eu peço que vocês possam ir anotando as dúvidas, perguntas que vocês tenham e deixem para o final da aula por conta da transmissão, tá? Que lembrando que a gente vai gravar, a gente gravou a primeira parte da aula, está gravando essa segunda parte e vai disponibilizar tudinho para vocês no YouTube, tranquilo? Aí assim que eu finalizar essa parte da gravação,
eu já abro para vocês fazerem perguntas novamente. Tá? Então, pessoal, aqui os alvéolos. São bolsas de ar que vão ser formadas por um fino epitélio, tá? Por uma camada de revestimento fina, que vai fazer contato com os capilares sanguíneos. Tá? Então, os alvéolos, pessoal, eles vão entrar em contato com os capilares das nossas artérias e das nossas veias. E aí a gente vai ter as trocas gasosas ocorrendo aqui no âmbito desses alvéolos em contato com os capilares sanguíneos. Tá? Então, os alvéolos vão estar mandando um ar rico em oxigênio para os capilares sanguíneos e os capilares sanguíneos vão estar mandando para os alvéolos um ar que é rico em gás carbônico para ser eliminado, certo? Última parte da árvore brônquica, e os pulmões eles vão possuir cerca de 300 milhões de alvéolos. Esses alvéolos eles vão dar para os nossos pulmões aquele aspecto de um órgão esponjoso. Tá? Bem, então aqui nós temos a imagem, né, dos alvéolos e do chamado saco alveolar, né, os bronquíolos entrando em contato com esses alvéolos. Bem, pessoal, chegamos aqui já dos pontos finais, né, que a gente vai falar agora dos pulmões. Tá? Os pulmões, eles são órgãos pares localizados no interior da nossa cavidade torácica, né, no interior do tórax. Como a gente fala que o órgão é par, a gente já sabe automaticamente que a gente tem 2 pulmões, correto? E entre esses 2 pulmões, nós temos localizado o nosso coração. Tá? Então, a imagem aqui, né? Vamos ter um pulmão do lado direito e vamos ter um pulmão do lado esquerdo. Tá? E entre esses 2 pulmões, não está aqui, mas vou fazer um desenhozinho mal feito aqui para vocês. Vamos supor que aqui é o nosso coração, tá, pessoal? Pulmão direito, pulmão esquerdo, entre os 2 temos o nosso coração, certo? Então, vamos retornar aqui. É importante deixar claro para vocês, pessoal, que embora os pulmões eles sejam pares, né, a gente tenha um pulmão do lado direito e outro pulmão do lado esquerdo, eles não são completamente idênticos, tá? O nosso pulmão esquerdo, ele é um pouco menor do que o nosso pulmão do lado direito, tá? O nosso pulmão do lado direito, portanto, ele vai ser um pouco mais largo, um pouco mais espesso, um pouco mais grosso. No entanto, ele vai ser mais curto. Né? Por que ele vai ser mais curto? Porque abaixo dele a gente tem o nosso fígado. A gente pode ainda analisar o pulmão do ponto de vista da anatomia, analisando a parte inferior, a parte de baixo, que vai ser mais larga, que vai ser chamada de base, e a parte superior, que vai ser mais fina, mais estreita, que vai ser chamada de ápice. Né? Igual lá quando a gente viu o coração. Tá? Então, pessoal, olhem, a parte de baixo aqui, a parte mais larga, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é a base do pulmão, ou base pulmonar. E essa região aqui, que é uma pontinha, né? Uma região mais pontiaguda, mais estreitinha, aqui na parte superior, na parte de cima do pulmão, é o nosso ápice, certo? A gente vai ter aí uma divisão dos pulmões em algumas regiões, tá? A gente tem os chamados lobos pulmonares. O pulmão direito ele vai ter 3 lobos pulmonares e o pulmão esquerdo vai ter apenas 2, tá? O direito vai ter o lobo superior, parte de cima, o médio, parte do meio, e o inferior, que é a parte de baixo, tá? O pulmão esquerdo ele vai ter somente a parte de cima e a parte de baixo, a parte superior e a parte inferior. Tá? Então, temos aqui, pessoal, lobo inferior, lobo médio e lobo superior, analisando o pulmão direito. Quando a gente vem aqui para o pulmão esquerdo, a gente tem apenas lobo superior e lobo inferior. Tá? Temos ainda fendas, divisões entre um lobo pulmonar e outro. Tá? Então, se a gente for analisar o pulmão direito, como nós temos 3 lobos, a gente vai ter 2 fissuras fazendo essa divisão. Nós temos uma fissura de caráter horizontal,
mais superior, mais para cima e mais horizontal também, e temos uma fissura oblíqua, mais inferior e mais inclinada. E no caso do pulmão esquerdo, como nós temos apenas 2 lobos, a gente precisa apenas de uma fissura para dividi-los, que vai ser uma fissura oblíqua. Tá? Mostrar aqui para vocês. Tá? Então, a fissura horizontal aqui, no âmbito do pulmão direito, e a fissura oblíqua ainda no âmbito do pulmão direito. Tá? Então, ficamos aí com a divisão superior, médio e inferior. No caso do pulmão esquerdo, apenas uma fissura de caráter oblíquo, né? Fazendo essa divisão em parte de cima, parte superior, e parte inferior, parte de baixo. Certo? Bem. Ok. Bem, gente, nós temos uma região medial, uma região média de cada pulmão, né, como se fosse a parte do meio do pulmão, que vai ser o chamado hilo pulmonar. Tá? Essa região bem aqui, pessoal. Hilo pulmonar. Podemos visualizar o hilo pulmonar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas qual é a importância, qual é a função desse hilo pulmonar? Né? Vai ser um local justamente onde os nossos vasos sanguíneos, ou seja, nossas veias e artérias, os nossos vasos linfáticos, que vão transportar linfa, os nossos nervos, pensando em sistema nervoso, e os nossos brônquios, pensando em sistema respiratório mesmo, vão entrar e vão sair dos nossos pulmões. O pulmão esquerdo ele vai possuir uma leve depressão, que vai ser justamente o local onde o coração vai ficar acomodado. Né? Eu falei para vocês anteriormente que o coração está localizado entre um pulmão direito e entre o pulmão esquerdo. Então, nessa depressão, chamada de impressão cardíaca, localizada aqui no nosso pulmão esquerdo, a gente vai ter esse local de acomodação cardíaca, de acomodação do coração. Então, que seria justamente, aqui a imagem está um pouco pequena, mas eu vou tentar ampliar para mostrar para vocês. Seria justamente essa regiãozinha bem aqui, né? Onde o coração vai ter um espaço aqui, né? Para ficar acomodado. Bem, vamos então prosseguir, pessoal. Ao redor dos pulmões, pessoal, a gente vai ter uma membrana, como se fosse uma camada, uma película de revestimento, chamada pleura. Tá? Então, essa pleura ela vai ser uma dupla membrana, tá? Então, como se fossem 2 camadas, 2 películas, que vai ter a função de proteção dos nossos pulmões. E ela vai ser muito importante para mecânica pulmonar, que é a parte que nós vamos discutir a seguir. A gente tem 2 camadas, né, 2 pleuras, que é a pleura parietal, é a camada mais externa, está mais para fora do pulmão. Ela vai estar aderida, vai estar conectada à região aqui do tórax e ao diafragma, que é um músculo que está localizado abaixo dos pulmões, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. E nós temos a pleura visceral também, é uma camada mais interna, mais para dentro. Tá? Ela já vai estar aderida, conectada às paredes dos pulmões. Tá? Bem, entre a pleura parietal e a pleura visceral, a gente vai ter um espaço que é a chamada cavidade pleural. Nessa cavidade pleural, a gente tem a produção de um líquido que vai ser liberado pela pleura. Esse líquido ele vai ser muito importante também para a nossa mecânica pulmonar, porque ele serve para diminuir o atrito entre uma pleura e outra. Tá? Então, essa pleura parietal externa e a visceral elas ficariam em contato de uma forma um pouco grosseira. Tá? Mas aqui, graças a esse líquido, a gente tem diminuição de atrito. Tá? É como se ocorresse uma lubrificação dessa região, certo? Os pulmões eles vão se movimentar e essas pleuras elas vão deslizar entre si, tá? Durante esse processo de respiração, tanto de entrada
ou seja, de inspiração quanto de saída de ar, né? Que seria a expiração. Então, pessoal, olhem aqui essa dupla camada, tá? Pleura parietal, a nossa cobertura exterior, né, na parte de fora, e a pleura visceral. Lembrem-se sempre víscera, né? Víscera normalmente é algo mais profundo, mais interno. Então, a parte interior, a parte de dentro, tá? Essa imagem ela perdeu um pouco a qualidade, porque foi, como eu posso dizer para vocês, ela foi esticada, né, ampliada para ficar maior, mas foi uma imagem que eu achei muito bacana para ilustrar as divisões aqui da nossa pleura. Tá? Bem, vamos entrar agora, pessoal, aqui em mecânica respiratória. Tá? Essa já é uma das últimas partes aqui do nosso sistema respiratório, e depois disso a gente já vai abrir novamente para as perguntas e respostas. Tá? Então, pessoal, temos que pensar aqui em alguns conceitos no âmbito da mecânica respiratória. Um conceito é o conceito de inspiração, né, que a gente já falou no início, né, que é justamente a entrada desse ar que está vindo da atmosfera para os pulmões, um ar que é rico em oxigênio, e também o processo de expiração, saída de ar dos pulmões em direção ao meio atmosférico. Então, esse ar que está saindo dos pulmões e indo para o meio atmosférico, ele é um ar pobre em oxigênio, é um ar rico em gás carbônico, rico em CO2 ou ainda dióxido de carbono. Essa mecânica respiratória, essa respiração propriamente dita, ela vai ocorrer porque nós temos diferenças de pressão entre os meios interno e externo, ou seja, entre a parte de dentro do nosso corpo e entre o ambiente, a parte de fora. Aqui veio o duplicado. Bem, pessoal, no âmbito da inspiração, o que é que nós temos ocorrendo anatomicamente? Nós temos o tracionamento dos pulmões, né, que vão aumentar de volume. Então, nós temos uma pressão interior dos pulmões, também chamada de pressão alveolar, que ela vai estar se tornando menor do que a nossa pressão atmosférica. Tá? Então, o que vai ocorrer? O ar ele vai ser puxado do nosso meio de maior pressão para o meio de menor pressão. Tá? Então, isso é o que ocorre na inspiração. Tá? O que ocorre na expiração, né? Quando nós eliminamos aquele ar, principalmente rico em gás carbônico? Os pulmões eles são comprimidos, diminuindo de volume. Tá? Então, aqui na tração, pessoal, é como se o pulmão ele tivesse sido puxado, sido esticado e aumentado de volume. Tá? Aqui no âmbito da expiração, já é diferente. Gente, eu não sei quem está fazendo essas setas, tá? Mas não sou eu. Bem, no âmbito da expiração, a compressão dos pulmões diminui de volume. É como se o pulmão estivesse sendo apertado, tá? Como se ele estivesse sendo esmagado. Bem, essa pressão interior dos pulmões, também chamada de pressão alveolar, ela vai se tornar maior que a pressão atmosférica. Tá? E aí o ar ele vai sair do meio de maior pressão, que é o meio interno, e vai para o meio de menor pressão, que é o meio externo. Tá? Então, lembrem-se disso, tá? Essas diferenças de pressão entre os meios vão ser o caminho para que a nossa respiração ocorra. Tá? E como é que isso ocorre? A gente sempre tem a saída do ar de meio de maior pressão para o meio de menor pressão. Tá? Na inspiração, o meio de maior pressão é o meio externo e o meio de menor pressão é o meio interno. Então, o ar vem lá de fora para dentro. Na expiração, o meio de maior pressão é o meio interno, a parte de dentro do corpo, e o ar vai para fora, vai sair levando gás carbônico, certo? Tinha uma imagem para vocês. Pessoal, essa imagem aqui. Essa imagem ela ilustra para a gente um pouco esse processo, tá? De inspiração e de expiração, né? Ou seja, inspiração, entrada de ar, e de expiração, de saída de ar. O que está ocorrendo aqui na inspiração? Nós temos a entrada de ar. A nossa caixa torácica ela se expande. Tá?
o nosso diafragma, que é um músculo que a gente vai falar daqui a pouquinho, que está localizado aqui abaixo dos pulmões, ele se movimenta para baixo. Tá? Nessa movimentação dele para baixo, a gente vai ter uma tração dos pulmões. E aqui no âmbito da expiração, a gente tem um relaxamento do diafragma. Esse relaxamento do diafragma faz com que ele vá um pouco mais para cima. Tá? E aí os pulmões já vão ser comprimidos. Tá? A gente tem contração da caixa torácica e temos saída de ar. Certo? Bem, vamos pensar agora, gente, nos músculos que são envolvidos nesse processo de respiração. Tá? Nós vamos ter a chamada respiração suave ou respiração leve, tá? Que tem tanto a inspiração suave quanto a expiração suave. Mas em situações de esforço, como é o caso do exercício físico, nós vamos ter a inspiração chamada de inspiração intensa ou inspiração forçada e a chamada expiração forçada. Tá? Então, gente, vamos voltar aqui falando desde a inspiração suave. Tá? Essa inspiração suave, né? Por exemplo, agora eu estou dando aula para vocês, estou tranquilo, vocês estão assistindo, também estão tranquilos. Então, vocês estão inspirando e expirando o tempo todo. Inspirando, colocando o ar atmosférico para dentro e expirando, colocando o ar do interior dos pulmões rico em gás carbônico para fora. Tá? Mas isso está ocorrendo de forma bem suave. Pessoal, eu estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando, né? 10 minutos faltam. Eu vou interromper, tá, essa parte. Eu vi que aqui no chat nós temos algumas perguntas já. E aí, na terceira etapa da transmissão, a gente finaliza isso aqui. E aí eu jogo depois lá no YouTube para vocês. Tá? Vou só finalizar aqui a transmissão. Transmissão não, finalizar a gravação e já abrimos para perguntas.